Barroso, mais informação, querido? Tem sim, Ptoli. Vamos falar da Carmen Lúcia. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, reuniu-se ontem com 23 presidentes de tribunais regionais eleitorais para discutir as recomendações éticas para os magistrados. A ministra reforçou que sua recomendação, com 10 pontos, para não afetar a imparcialidade dos juízes eleitorais. O encontro durou cerca de 4 horas, foi convocado pela ministra sem a apresentação de uma pauta prévia. Dos 27 TREs, não compareceram os representantes dos tribunais de Sergipe, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. Durante a reunião, Carmen Lúcia falou sobre as diretrizes de condutas que devem nortear os juízes eleitorais neste ano, que é um ano eleitoral. A ministra defendeu que as recomendações sejam discutidas pela Justiça Estadual nos estados. São 10 recomendações, Pitoli, que foram apresentadas no dia 2 de fevereiro, durante o discurso na abertura do ano judiciário. E ela apresenta essas recomendações aos presidentes de tribunais regionais eleitorais. As recomendações são as seguintes: a garantia da publicidade das audiências com partes e seus advogados, candidatos ou candidatas, partidos políticos ou interessados diretos ou indiretos, divulgando inclusive essas agendas de realização, ocorram elas dentro ou fora do ambiente institucional. A segunda recomendação é que seja a magistrada ou o magistrado comedido em suas intervenções e manifestações públicas ou em agendas particulares profissionais sobre matéria relativa ao processo eleitoral. O terceiro, o comparecimento de membro da magistratura a evento público ou privado, no qual, durante este ano eleitoral, confraternizem candidatos ou candidatas, além de seus representantes, integrantes ou interessados diretos na campanha eleitoral. Segundo ela, isso gera conflito de interesses, o que compromete a integridade da atuação judicial. O quarto ponto, inaceitáveis manifestações em qualquer meio, incluídas as mídias eletrônicas, sobre a escolha política da magistrada ou magistrado, por estabelecer dúvidas sobre a imparcialidade da decisão a ser tomada no exercício da jurisdição. O quinto ponto, não recebam magistrados ou magistradas ofertas ou presentes que ponham em dúvida a sua imparcialidade ao decidir. No sexto ponto, não são admissíveis ética nem juridicamente sinalizações favoráveis ou contrárias a candidatos ou candidatas, partidos políticos ou ideologias, o que pode conduzir a ilações ou conclusões sobre favorecimento ou perseguição em julgamento. No sétimo ponto, mantenha-se advogados e advogadas que componham a judicatura eleitoral afastados de participações em atos ou processo onde escritórios de advocacia que integram se façam representar. No oitavo ponto, não deve a magistrada ou magistrado se comprometer com atividades não judiciais que afetem o cumprimento dos seus deveres funcionais. A função judicante é de desempenho pessoal, intransferível e insubstituível pela magistrada ou magistrado. No nono ponto, ela aponta o seguinte: compete à autoridade competente tornar públicos os atos judiciais e administrativos, impedindo-se equívocos de interpretação ou divulgação inadequada relativos ao processo eleitoral por pessoas estranhas ao processo. E o décimo ponto, a transparência da atuação dos órgãos da Justiça Eleitoral, de suas magistradas e magistrados e imposição republicana. Somente com a publicidade ampla do que se passa no processo eleitoral e na atuação dos magistrados e de servidores também da Justiça Eleitoral, se terá assegurado o direito da eleitora ou do eleitor à informação segura e baseada em fatos. E então, sua escolha no pleito eleitoral será livre e a democracia terá sido protegida. Então, a Carmen Lúcia apresenta esses 10 pontos aos ministros, ou melhor, aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Repito aqui, faltaram 3 ou 4, salvo engano, nesta reunião. Agora, alguns pontos questionáveis, né, Pitoli? Você imaginar que um presidente do tribunal regional receba presente de algum candidato, isso é meio que óbvio, né? Você precisa de um código de ética para orientar os presidentes a isso. Ô Barroso, eu não vou tomar cuidado não, eu já vou direto ao ponto. O nome disso é hipocrisia. Carmen Lúcia está sendo hipócrita. A ministra do Supremo Tribunal Federal, hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é hipócrita. Qual o problema? Qual o problema? Eu estou fazendo um diagnóstico diante do que ela propõe. Primeiro, Carmen Lúcia, o que a senhora está fazendo é propor
para que presidentes de tribunais regionais eleitorais cumpram o que vocês não cumprem no Supremo Tribunal Federal? É isso? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? O nome disso é hipocrisia. Eu estou cansado de hipocrisia. O nome disso é hipocrisia. E a senhora está sendo, então, hipócrita. A senhora está testando esse código de conduta, código de ética para presidentes dos TREs, a pedido do Fachin, para ver se emplaca e depois levar para dentro do Supremo Tribunal Federal? Porque, desculpa, ótimo, parabéns. Código de ética e conduta para presidente de Tribunal Regional Eleitoral. Pô, parabéns. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, ministra. Dentro da Suprema Corte está tudo certo. Um presidente do TRE não pode receber presente de candidato. Mas o seu amigo Dias Toffoli pode viajar no jatinho, acompanhado de um advogado, de um dos diretores. Pode. Tá tudo bem. Pode, então, o seu amigo Alexandre de Moraes ter a esposa contratada pelo Daniel Vorcaro e o Banco Master pela bagatela de 129 milhões de reais, Alexandre de Moraes, agindo junto a Galípolo, isso pode. Olha, Barros, eu vou pedir para você manter essa notícia aí contigo, do ladinho, porque logo mais, a partir do meio-dia, Borgo deve estar conosco. Aí a gente tem Coronel Melo Araújo aqui, uma boa conversa com o vice-prefeito de São Paulo e o meu pré-candidato ao Senado em São Paulo, Melo Araújo. E na sequência, acho que seria importante a gente trazer item por item os 10 mandamentos da Carmen Lúcia, né? A coisa tá feia. Os 10 mandamentos da Carmen Lúcia, para a gente ouvir de um jurista, de quem entende do direito e, ao mesmo tempo, de quem vive o processo eleitoral como Borgo. Porque, veja, é um absurdo a Carmen Lúcia querer ditar regras para terceiros, sendo que a casa dela está uma zona. Leia-se o Supremo Tribunal Federal, por gentileza. Veja, eu só posso convidar alguém para a festa se a minha casa está em ordem. Eu só posso convidar, vem me visitar, se a minha casa estiver em ordem. Eu não me sinto à vontade de convidar alguém para dentro da minha casa se a minha casa tiver uma zona, uma bagunça. E o Supremo Tribunal Federal hoje, desmoralizado, sem credibilidade junto à população, e não sou eu que estou dizendo, são pesquisas que mostram, com problemas gigantescos para enfrentar, por exemplo, as questões envolvendo o Toffoli e Moraes, quebra de sigilo agora na CPI do crime organizado. Isso quem disse foi o Alessandro Vieira, relator da CPI. Então, amigo, quando eu ouço Carmen Lúcia querer ditar regras para o período eleitoral, para presidentes de tribunais regionais eleitorais, sem ela olhar para o Supremo Tribunal Federal, para mim, eu defino em uma única palavra: hipocrisia. E quem pratica é hipócrita. Ela foi hipócrita. Me perdoe, é qualquer coisa de ridículo. Veja, eu estou falando com quem é da quinta série? O que é? É um moleque de 10 anos, né? Lépido e faceiro? É isso? É com esse que eu tô... Não, é juiz, é magistrado e magistrada. Então eu tenho que dizer para ele que ele não pode receber um presente de um candidato, é isso? Compliance, regras de transparência, de conduta. Meu amigo, qualquer empresa tem isso. E outra, eu sei muito bem como tratar uma pessoa que ali na frente vai ver que meu rabinho está amarrado com ela e vai me cobrar. Se um juiz não sabe isso, se o magistrado precisa de um código, meu Deus do céu, que Brasil é esse? Agora, Carmen Lúcia, por gentileza, primeiro arrume o Supremo Tribunal Federal e depois dite regras para o TRE. Para dizer o seguinte, Carmen Lúcia, ministra, olha, o presidente do TRE de São Paulo, de acordo com o que nós já implementamos no Supremo Tribunal Federal, cumpra-se. Agora, minha casa está de perna para o ar, mas deixa eu ditar uma regrinha aqui para ver se vocês me obedecem. Meu Deus do céu, que ridículo. Como diria minha filha é pequenininha, ela falava, nossa, pai, isso é ridículo. Aí em casa a gente classificou ridículo como uma coisa mais ridícula ainda, né?
Carmen Lúcia hoje foi ridícula. Meu Deus do céu.